Olá, meu querido, olá, meu irmão, minha irmã, minha querida, você que está ligada nesses devocionais que nós estamos levando para vocês que estão conectados conosco. Eu preciso divulgar o nosso canal, né? E se você puder, eu sei que você recebe esse vídeo pelo WhatsApp, mas se você puder entrar no nosso canal no YouTube, se inscrever e assinar lá, né? Marcar no sinalzinho, lá no sininho, para você ficar sempre recebendo uma mensagem nossa, tá? Vai ser bom porque você vai estar divulgando o nosso trabalho, amém? Nós estamos nesse período de quarentena e está se aproximando a Páscoa. E desde dessa semana, no início dessa semana, nós começamos a falar sobre esse sacrifício tão lindo, esse tempo tão maravilhoso que é o tempo de Deus, o tempo de entrega de Jesus Cristo, o tempo que Ele consumou o ato dele aqui na terra. Ontem eu falei sobre o poder do sangue e hoje eu quero falar de Jesus, o pão da vida. E eu queria que você, nesse momento, se conectasse com esse pão e recebesse essa palavra, o poder do pão. Amém? Pega teu cafezinho, o meu já tá aqui, ó. E se você puder, pega um pedaço de pão e nós vamos falar um pouquinho sobre o poder do pão. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 6, verso de 48 a 51. Jesus vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que Deus possa manifestar a palavra dele, a palavra viva dele na tua vida neste momento agora. Quando a Bíblia fala de pão, quando ela se refere a pão, ela está falando de algo muito mais profundo do que uma simples comida, né? Uma simples massa de trigo, né? O pão é mencionado pela primeira vez na Bíblia, na história, pelo próprio Senhor, lá no livro de Gênesis. Se você abrir no capítulo 3, o verso 19, vai dizer assim: no suor do seu rosto você comerá o seu pão. Gênesis capítulo 3, verso 19. O pão, neste caso, se refere a todas as necessidades básicas de uma pessoa, de um ser humano, de uma família. Ao se identificar como pão da vida, quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, Jesus Cristo está se apresentando como esse alimento universal para toda a humanidade, para todas as pessoas, para toda a família. Ele está se manifestando como o único que pode saciar todos os anseios, todos os medos, todas as necessidades que uma pessoa pode nutrir em sua vida. Ele é o único que pode satisfazer nossa mais profunda fome, porque Ele é quem torna possível, através desse pão, é que torna possível esse relacionamento íntimo com Deus, que esse relacionamento seja restaurado, que essa comunhão seja restaurada. Mas agora eu queria trazer mais claro algumas necessidades que são saciadas através, não desse pão, mas do que ele representa. Jesus, ele satisfaz a nossa fome de significado e propósito. Somente em um relacionamento com o nosso Criador encontramos o verdadeiro significado e propósito para as nossas vidas. Somente quando nós nos relacionamos com Deus é que conhecemos qual é o sentido da nossa vida, para que eu existo, qual é o meu propósito, qual é o meu papel neste lugar. E esse pão que se chama Jesus
faz com que nós nos relacionemos com Deus. E assim a gente possa entender, possa compreender o nosso papel, descobrir o nosso propósito. Então Jesus, ele satisfaz essa fome, esse anseio por propósito. Quando comemos dele, entendemos o nosso propósito nessa terra, entendemos o significado da nossa existência neste lugar. Ele também satisfaz a nossa fome de vida após a morte. Um dos maiores medos que o ser humano nutre na vida é o medo da morte. É um dos maiores medos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Por que o homem tem tanto medo da morte? Porque a morte, para quem não tem Jesus, é um sinal de uma incerteza. Ninguém nunca voltou de lá para dizer como é. Você conhece alguém que tenha voltado? Eu conheço alguns homens e mulheres de Deus que tenham tido uma experiência linda de uma espécie de um arrebatamento. Eu conheço a história de um que ele ficou em coma, um grande homem de Deus, filhos de missionários, primeiros missionários brasileiros aqui, primeiros missionários aqui no Brasil, vieram de fora. E esse homem, esse senhor, era filho deles. Eu já conheci bem velhinho. Na verdade, eu conheci mais a filha dele, que hoje já tem quase 90 anos. E ele já velhinho, antes de morrer, ele contava essa experiência desse arrebatamento, esse tempo que ele passou no céu e que voltou para nos contar, e foi maravilhoso. Mas você precisa ter fé para crer nisso. Então o maior medo da humanidade é a morte, por isso que Jesus Cristo precisou passar pela morte. Por isso que a palavra de Deus diz que tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo. Ele venceu o último grande inimigo do homem. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então quando comemos do pão que se chama Jesus, nós saciamos o nosso medo da morte. Por quê? Porque passamos a entender que em Cristo nós morreremos, mas ressuscitaremos. Porque da mesma maneira que nós morremos a morte de Cristo, nós ressuscitamos a ressurreição dele também. A palavra de Deus nos garante isso. Aqueles que saciam a sua fome em Deus têm a certeza, a convicção de que um dia nós ressuscitaremos e viveremos eternamente com o Pai. Olha o poder desse pão da vida, o poder maravilhoso desse pão da vida. Desejamos sim, todos nós desejamos viver. E através do pão da vida nós temos a garantia de uma vida eterna com Cristo. Esse pão também, que se chama Jesus, satisfaz a nossa fome de perdão, porque esse sacrifício trouxe perdão. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras, pela morte dele, nós fomos curados, nós fomos perdoados, nós fomos resgatados, como nós vimos ontem, né? Esse pão, ele traz para nós esse perdão. Se formos honestos, teríamos que admitir que todos nós erramos, fazemos coisas erradas, pecamos. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado faz do próprio Deus mentiroso. Todos nós vivemos uma vida infelizmente, de erros, de falhas, de pecados. Mas na morte de cruz, Jesus tornou possível que sejamos perdoados e trazidos de volta a essa mesa, a um relacionamento íntimo com Deus. Que coisa maravilhosa. Esse pão também nos mata a fome,
sacia a nossa fome de aceitação. O pão é repartido, ele é repartido entre nós, entre mim, entre você. E com este ato, nós somos incluídos na mesa de Deus. Passamos a pertencer a um só corpo, a uma só família. Não estamos mais sozinhos, estamos unidos em um só amor, em uma só mesa. Fazemos parte de um só corpo. O corpo que come o mesmo alimento, o corpo que sacia a fome na mesma mesa. Estamos agora unidos em um só amor, em uma só fé. Por isso Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. João 6,35. Assim como o pão é o alimento mais consumido no mundo todo, é o alimento mais conhecido em todos os povos, em toda cultura, em todas as culturas do mundo. O pão é conhecido, ele tem um jeito, ele tem um cheiro, ele tem um sabor, mas ele continua sendo pão. Assim mesmo, o pão da vida, Jesus, será pela fé conhecido e consumido por todo mundo. Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Você certamente já comeu uma coisa muito gostosa, que desejou que ela não acabasse. Anseie por esse pão, anseie por esse alimento, porque quanto mais você come o pão da vida, mais você se alimenta das palavras de Jesus, mais você se farta das coisas de Deus, mais você se fortalece, porque Jesus é o alimento espiritual que mata a fome do mundo todo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Em Apocalipse 2:7 diz: ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, o alimento eterno. E você vai ver também lá em Apocalipse 2:17, que diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor eu darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e o seu nome, seu novo nome, nela vai estar escrito, e será conhecido apenas por aquele que o receber. Jesus é o pão da vida, o pão da vida que desceu do céu. Alimente-se de Jesus Cristo nesse dia. Desenvolva uma comunhão com Ele todos os dias. Assim como todos os dias, como brasileiro, você come pão. Se alimente da palavra de Deus como o pão que se chama Jesus Cristo. Esse pão chamado Deus é poderoso para saciar todas as nossas necessidades. Está com fome? Se alimente dele. Está com medo? Se alimente dele. Está inseguro? Se alimente dele. Está necessitado? Corra para a mesa dele e se alimente dele. Se alimente de Jesus Cristo hoje, porque ele é cura para as nações. Eu sou o pão da vida. E aquele que come desse pão nunca mais terá fome. Sacia nossa fome, Senhor.
Sacia a nossa necessidade de Ti, Pai. Sacia o anseio pela Tua presença nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Amém? Que o Senhor fale contigo através da palavra dele. Que você se nutra desse alimento forte e poderoso. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. Vai lá no canal, se inscreve. Toca lá no sininho. E assim você vai estar ajudando o nosso trabalho. Amém? Deus te abençoe.